Quero falar com vocês hoje sobre 5 fundamentos. 5 fundamentos para empreender no século XXI. E você pode estar me perguntando, o que muda de empreender no século XXI do que sempre foi a vida do empreendedor? Muda muito. Muita coisa. Vivemos dias instáveis, não só pela crise que a pandemia causou, mas a velocidade com que as coisas surgem e desaparecem no nosso tempo é muito distinto do que sempre foi. Tudo é rarefeito. Zygmunt Bauman diz que vivemos uma sociedade líquida, que tudo se desfaz muito rápido, nada é muito consistente. E empreender nesse novo tempo exige que o empreendedor tenha essa ótica, tenha isso em mente, de quanto é difícil empreender num cenário tão hostil e tão diverso. Mas Maquiavel chegou a dizer, Maquiavel, que escreveu O Príncipe de Maquiavel, Maquiavel diz que a maior dificuldade que um ser humano tem é a mudança de mentalidade. E quem não mudar a mentalidade não vai sobreviver nesse mercado. É necessário que a sua mente seja nova para entender esse novo cenário que surge após o Covid, mas que já vinha com uma tendência de mudança muito grande. E que o Covid põe mais um ritmo, põe mais uma força para esse cenário de inconstância e de mudança. O CEO da Blockbuster para você que nos acompanha, se você é muito novo, você não sabe o que era. Mas a grande maioria, acho que está nos acompanhando, lembra da Blockbuster, era um lugar que você locava vídeos, DVD, fita cassete, para quem é mais antigo ainda. Mas o CEO da Blockbuster, em 2006, nós já tínhamos internet e tudo, ele disse que a internet não iria tomar conta do seu negócio. A Blockbuster era um gigante, queridos, e ele não conseguiu ler o tempo que estava com mudança. Ele era para ser o Netflix que você vê na sua casa, a Blockbuster podia ter ido. O Amazon Prime que você vê na sua casa poderia ser exatamente tomado pela Blockbuster. Também a Kodak, uma empresa que esteve na nossa cidade, e nessa revolução que passou a ser a máquina digital, ela parece que não acompanhou, se preparou para que as pessoas continuassem revelando filme, e deve ter caído barbaramente a quantidade de pessoas que revelam, porque a gente vê tudo na palma da mão, joga na televisão, vê nos nossos tablets, e a coisa mudou. Faço parte de uma geração chamada X. Para os marqueteiros, aí eles gostam de dividir a cada 15 anos, eles começam a dar nome para a geração. E a geração X era uma geração que era muito bem formada tecnicamente, formado de um jeito cartesiano, racional, preparado tecnicamente para responder às demandas que a vida profissional ia exigir dele. O plano era traçar uma carreira onde eu entrava como trainee numa fábrica e construir uma carreira para ser diretor ou até presidente daquela empresa. Só que isso mudou drasticamente também. Mudou muito. Hoje o cenário é muito diferente para essa geração Y, que é a que sucede a X, e para a geração Z, que está entrando agora no mercado, e a gente já está falando de geração alfa, para quem está nascendo nesse período agora. Porque ele não precisa ser tão técnico, as máquinas tomaram conta de muita coisa. Tudo que é possível repetir em processos, tudo que é memória, as máquinas têm tomado. Então, não é tão necessário aquelas habilidades técnicas que eram da minha geração, não que elas não sejam importantes ainda, muitas delas ainda são muito importantes, mas outras coisas são exigidas hoje de um profissional e de um empreendedor. O mercado de hoje exige outras habilidades, não só a hard skill é aquela coisa, um conhecimento técnico e científico, mas também soft skills, que são aquelas que estão voltadas nos nossos relationships, nas nossas relações. Inteligência emocional, criatividade, resolução de problemas complexos, senso crítico, colaboratividade. Então isso entrou também para fazer parte do pacote de quem empreende no mundo moderno. Dizem que estamos ainda na idade contemporânea. Eu fico me perguntando quem é que vai dividir esse tempo na história. Em 1789, Revolução Francesa, disseram que começou a idade contemporânea. Mas olha quanta coisa mudou. Nem energia elétrica tínhamos, nem televisão tínhamos. Em 95 chega a internet para acesso para as pessoas no Brasil. Olha quanta coisa mudou. Não dá para dizer que estamos na mesma época, que estamos na mesma idade contemporânea. Talvez já tenhamos mudado 2 ou 3 pela velocidade que tudo ocorre. Não podemos colocar tudo na vala comum. Tempos novos exigem atitudes novas. O empreendedor desse tempo tem que ter outras habilidades, além das hard skills. Nos anos 80, era uma estrutura extremamente hierarquizada, e hoje a liderança é transformadora. É uma liderança que inspira, uma liderança que tem que desenvolver novos líderes e não se impõe mais naquele jeito de força, como era nos anos 80.
até me disseram outro dia, mas Eduardo, empatia não era necessário também lá nos anos 80, nos anos 70? Não, não necessariamente. Se você lembrar por contexto dos anos 70, o mundo vivia um período chamado de Guerra Fria, e eu jamais poderia ser empático com o russo. Eu não deveria ser empático, se eu sou um russo, eu não deveria ser empático com o americano. Se contava histórias horripilantes, não é? Então, não necessariamente não precisava empatia. Nos anos 70, 80, o profissional bem-sucedido era aquele que vencia na vida, e não importa se ele pisasse em todo mundo. Existiam vários filmes assim, O Lobo de Wall Street, Jerry Maguire. Você vai encontrar um monte de filme que é exatamente esse tipo de profissional que não está nem aí com ninguém e que avança como um troglodita por cima das pessoas. Não se pensava em sustentabilidade, em responsabilidade social das empresas em relação ao mercado onde ela atua. Então, o cenário é muito diferente. É isso que eu queria passar nessa introdução, como o mundo está diferente. Nós não só estamos numa mudança de era, mas, sobretudo, estamos numa era de mudança. Tudo muda numa velocidade incrível. O exército americano e a marinha americana trouxe uma expressão para o mundo chamada VUCA. Não sei se você já viu falar sobre ela. Que significa, são ali as iniciais de 4 palavras na língua inglesa, mas que eu vou falar em português aqui para a gente. VUCA é volátil, incerto, complexo e ambíguo. É um mundo de volatilidade, as mudanças são muito rápidas. É um mundo de incertezas, porque você não conhece bem o cenário onde você vai ter que atuar. Tudo é meio instável. Ele é complexo porque são muitas variáveis. Numa decisão nossa, há muita variável. Tem muita coisa envolvida nas nossas decisões. E ele também é ambíguo. Por essa falta de clareza, por essa falta de propósito claro, a gente não sabe se a nossa decisão está correta ou não. Então é um mundo VUCA. Mas eu digo a vocês que não serão os mais fortes que vão resistir nesse período. São os que mais rápido vão se adaptar a esse cenário que é instável. Empresas podem reagir de maneira inerte, podem reagir de maneira reativa ou proativa. O inerte é o que aconteceu lá com a Blockbuster. Ele viu que o cenário estava mudando e não fez nada, acreditando que o jeito que ele sempre fez continuaria dando certo. Você pode reagir reativo, e eu acho que muita gente na hora do Covid teve que ser reativo. Ninguém esperava um tamanho de efeito tão grande, tanto tempo parado no mercado mundial. É normal sermos reativos, mas o melhor mesmo é quando a gente é proativo, a gente planeja antes de ocorrer. A gente já vislumbra o que vai vir e muda. O J.B. Carvalho disse que futuro não é um tempo, é um lugar. É onde a gente quer estar, onde a gente imagina que vai estar. E o empreendedor desse tempo tem que ter isso em mente, que o futuro é um lugar onde ele planeja que a empresa dele vai estar após a pandemia. Não adianta mais eu ficar com a cabeça na pandemia, eu já tenho que pensar pós-pandemia, aonde eu quero conduzir, como é que vai ser esse novo normal, como é que a minha empresa vai reagir nesse novo cenário. Provável que as pessoas estejam com menos dinheiro, consumindo menos, como é que eu vou atrair, como é que eu vou gerar convergência para a minha empresa, qual novo produto vai sair disso. E isso é muito rico. Eu digo para as pessoas que mais do que um CEO, mais que um Executive Officer, hoje a sua empresa precisa de um CVO, ela precisa de um Vision Officer, ela precisa de alguém que vislumbre, que visualize, que pare e tente enxergar qual é o cenário que vai surgir. Tempo de reinventar nosso negócio, de entender que o universo mudou a nosso redor e que nós precisamos mudar para acompanhar esse universo mutante que estamos instalados. Nós mesmos temos que tornar obsoleto a empresa que nós tínhamos. Nós mesmos temos que fazer falir aquele modelo de negócio que temos. Não deixe o seu concorrente fazer isso com você. Você mesmo. Tem um caso muito característico disso numa empresa mundial chamada Gillette. Parece que ela não tem concorrente, porque ninguém lembra de outro nome de concorrente. Quando você lembra, não lembra com boa lembrança. Se você já fez barba com outra lâmina, parece que você brigou com um gato. Mas é ela mesma que se reinventa, ela mesma torna obsoleto o Gillette Sensor, o Mach 3, e ela vai para Glide, ela vai inventando e se reinventando em cima de reinvenção e vai tornando obsoleto o seu próprio produto. Então é tempo disso. E eu quero dar 5 fundamentos diante desse cenário de alta volatilidade, de alta complexidade, de alta ambiguidade, de tanta incerteza. Eu quero te dar 5 fundamentos e eu quero que você tome nota deles. O primeiro fundamento que eu quero que você tome nota. Primeiro, autoconhecimento. Você se conhecer. Entender quem somos, como agimos, como reagimos, como aprendemos. Reconhecer nossa vocação, nosso shape, nosso jeito de ser. É muito importante você aprender como você aprende. É uma coisa curiosa.
Eu tenho um jeito de aprender que eu preciso ir anotando à mão, fazendo resumo, rascunho. Eu vou lendo um livro, eu vou grifando. É o meu jeito. Eu sei que daquele jeito eu consigo aprender. E eu acho que é muito importante que você também se entenda, entender o seu propósito de vida. Quando a gente fala de entender o seu autoconhecimento, é quando a gente entende por que estamos aqui e como é que eu posso funcionar bem nesse mundo. Porque eu nasci com algumas expertises importantes quando eu me conheço. Seu propósito é sua identidade. Pastor Rick Warren escreveu Uma Vida com Propósito, já sinalizando a importância do propósito. Eu gosto muito de um psiquiatra austríaco chamado Viktor Frankl. Ele combate muito um pouco o que Adler fala do complexo de inferioridade, o que Freud fala da sexualidade. Ele diz assim que o maior problema do ser humano não é nem o complexo de inferioridade, tampouco a sua sexualidade, que o maior problema do ser humano é não entender o propósito para seus atos e para a sua própria vida. E eu gosto muito disso. Viktor Frankl passou por um campo de concentração e lá, durante o tempo do nazismo, é lá que ele descobre o seu propósito de vida no meio do caos, vendo sua família morrer num campo de concentração e mesmo assim extraindo de lá o seu melhor. Eu gosto também de uma expressão mineira, quando a gente vai falar de propósito de vida, que é ocossô, ocotô, ocovô. Né? Onde é que, quem eu sou, ocossô, onde é que eu estou e para onde eu vou. É importante também a gente se localizar na vida, para a gente saber quem eu sou. Imagine que uma menina da periferia quer fazer medicina no Brasil. Então ela precisa saber quem ela é, ela precisa saber exatamente a circunstância de onde ela está e a dificuldade de tudo que ela tem que vencer até chegar numa faculdade de medicina no país. Então é importante quando a gente se estabiliza, se localiza, se reconhece, entende as circunstâncias que estamos, para poder lutar e contribuir para aquilo que a gente quer ocorra. Eu quero mostrar para vocês uma imagem que eu acho brilhante para ajudar a gente a entender quem somos e o propósito de vida. Vou vir aqui para o quadro. Aqui. Aqui eu tenho um quadro japonês chamado Ikigai. Ele mostra lá, ó, o que você ama fazer, o que você gosta de fazer, o que você é bom para fazer, o que você faz muito bem, o que você é pago para fazer. E aqui é o que o mundo precisa. Imagine esse quadro aqui. Então, o que você ama fazer, o que você é bom para fazer, o que você é pago para fazer, e aqui o que o mundo precisa. O que você ama com aquilo que você é bom em fazer é sua paixão. Aquilo que você é bom em fazer e você é pago para fazer deve ser sua profissão. Aquilo que você é pago para fazer e o mundo precisa é sua vocação, é o seu talento. E aquilo que o mundo precisa e você ama é sua missão. Há um conjunto, há um ponto de intersecção onde todos esses círculos se encontram. A sua missão, sua paixão, sua profissão, seu talento se encontram, é dado o nome de Ikigai, que significa propósito, sentido, meaning. Isso é muito legal da gente entender. Isso é muito importante que a gente já se localize. A gente já se localize entendendo essas circunstâncias aqui. Nem tudo que você gosta é exatamente o que você deve fazer. Por exemplo, eu amo louvor. Eu gosto muito. Eu vejo agora há pouco, estava vendo o louvor agora há pouco, eu falava, nossa, eu queria ter esse talento, eu queria ter esse dom. Mas se você me visse cantando, você entender que eu não poderia estar ali cantando. Então não é porque eu gosto que necessariamente é aquilo. E por isso que ele tem esse cuidado, aquilo que a gente gosta e aquilo que a gente é bom em fazer. Você sabe que faz bem feito. E a gente vai aprendendo a se reconhecer. C.S. Lewis, escritor de Crônicas de Nárnia, que ficou famoso, mas numa obra dele chamada Cristianismo Puro e Simples, ele diz que a presença de Deus na vida da gente é quem diz pra gente quem a gente é. Ele diz que a presença de Deus sobre as nossas vidas é como a justa medida do sal. Ele diz que um alimento, quando recebe a justa medida do sal, ele não tem o seu valor descaracterizado. Ele tem realçado. O arroz sem o sal não tem gosto de nada. Mas você põe um pouquinho de sal, o arroz tem gosto de arroz. O feijão fica com gosto de feijão. E até o chuchu, que não tem gosto de nada, fica com gosto de chuchu. Então é importante que também a gente, nesse caminhar, se encontre com o nosso Criador. A comparação, querido, e é o modelo que a sociedade nos emprega, a comparação é a morte da autenticidade. Você não nasceu para ser cópia dos outros. Você nasceu para ser a exata expressão de quem Deus te criou para ser. Esse autoconhecimento é muito importante, porque Deus te dotou com coisas espetaculares. Espetaculares. Quando a gente estuda na teologia, e no catolicismo se usa o nome de pecado original para o pecado do Adão, mas quando Adão peca, a primeira coisa que ele faz é se esconder atrás de uma moita. E Deus dos céus pergunta, Adão, aonde você está?
Essa pergunta não era uma pergunta de localização geográfica. Era uma pergunta, onde é que está o Adão que eu criei? Era uma pergunta de identidade, de resgate da identidade. Onde é que está o Adão que eu criei? Não esse que se esconde atrás e que se vitimiza, colocando a culpa nos outros. A culpa é da mulher que tu me deste, a culpa é dos outros, a culpa é do papai, é da mamãe, é da falta de recurso. Não. Quando a gente está seguro de quem é, a gente sai de trás da moita e se coloca diante do nosso Criador e pode brilhar. Então, que você não se esconda, que você vá buscar quem é você. E a minha filha brinca lá que tem gente que é muito se achante. Quem muito se acha nunca se encontra. Na verdade, não é você se achar, é você ser encontrado por Deus. Então, a grande questão aqui é autoconhecimento. Aprenda a ter um relacionamento consigo mesmo, a se conhecer. Isso é brilhante para o desenvolvimento empresarial. A segunda são as relações interpessoais. O segundo tópico são as relações interpessoais. Na minha tela aqui está aparecendo intrapessoais, é interpessoais, tá bom? Com os outros, eu e os outros, a nossa capacidade relacional. Como escuto, como permito que os outros se aproximem de mim, como ando as minhas relações em empatia, em saber trabalhar e formar equipes, quanto eu dialogo e consigo me comunicar com as pessoas que pensam diversos. Vivemos um tempo de sociedade onde a intolerância é muito grande. Tudo é taxado, tudo parece que está muito polarizado. E as pessoas com sabedoria conseguem comunicar com todo esse universo de pessoas tão distintas. E isso é uma habilidade muito importante para o século XXI. E eu digo para você, cuidado que às vezes as pessoas entendem mal quando a gente fala em empatia. Empatia não é fazer que está tudo bem. Meu irmão, se você é empresário e você tem que comunicar algo, você pode ser empático até ao comunicar algo que não é agradável a todo mundo. E empresário comunica e toma decisões, às vezes, que desagradam boa parte da sua equipe. Mas como a gente vai comunicar, essa inteligência de comunicar, para que eu não afaste o coração daqueles que eu estou liderando, que é muito importante. Liderar é preciso gerar engajamento. Vou dizer de novo, essa palavra talvez seja a palavra do século XXI. Engajamento. Engajar a sua equipe, fazer com que todos se mobilizem num propósito comum, mesmo diante das ações mais difíceis. Como é que eu faço isso? Dando voz, aprendendo que nós, juntos, somos mais inteligentes do que eu sozinho. Aprendendo a dar voz e ouvidos para a sua equipe. Hoje eles querem realizar os seus sonhos, e querem realizar os seus sonhos dentro da sua empresa. Aprenda a ouvi-los, aprenda que dentro da sua equipe tem gente que é melhor do que você em alguma coisa, ou em várias coisas, e isso é a força da sinergia, a força que a gente tem lá. Bons líderes inspiram e escutam os seus liderados. Liderar no século passado era se impor. Se alguém desse sugestão, corria o risco de perder o emprego. Liderar no século XXI é dar voz, é dar ouvido a todo mundo que faz parte da sua equipe, aprendendo com eles o tempo todo. É ser exemplo. Deixa eu dizer a você, liderar é dar o exemplo. Não é a melhor maneira de liderar, é a única. Líder não comprometido, líder que não participa das decisões, líder que se omite, não terá espaço. Não terá espaço nesse tempo. Nesse momento, fale com a sua equipe, fale com seus clientes, seja transparente. Eu tenho uma empresa, estou sendo transparente com os meus clientes, estou sendo transparente com a minha equipe, mesmo no cenário mais difícil. Então, que você aprenda essas relações interpessoais, que são preciosas demais para esse tempo também do século XXI. Terceiro tópico, não fique distante das tecnologias. Não fique distante da tecnologia e das inovações que vão surgindo para a sua área. Não estou falando para você ser programador, você fazer um curso de TI, você largar o seu papel tático, estratégico o tempo todo para ficar lá no operacional, mas não dominar tudo que está ocorrendo nesse tempo. Você está distante, completamente alienado das ferramentas tecnológicas que estão chegando nesse tempo. Vai te manter um empresário obsoleto. Ou vai ficar na mão dos outros, o que também é perigoso. Então temos que ser bons usuários das plataformas, dos apps, das plataformas digitais, dos softwares. É importante que você se modernize também nesse sentido. Inclusive, acho que essas reuniões que a gente aprendeu a fazer por Zoom, por Hangout, pelo Google Meet, pelo Skype, elas vêm para ficar. Eu sinto uma facilidade enorme hoje de encontrar com a minha equipe por essas ferramentas. Parece que era até mais fácil do que conseguir separar no horário de trabalho todo mundo isolado. Parece que ficou até mais fácil. Isso vem para ficar. E não dá para você ficar totalmente longe do que está ocorrendo dentro da sua empresa. Temos de estar perto e sem medo dessas novidades que vão chegando. Lembro da cena de um filme
eu não me lembro exatamente o nome do filme, é com Liam Neeson, e sequestram a filha dele. Ele vai naquele caminho em busca de recuperar a filha dele. E chega um determinado momento que ele dá de cara com um companheiro dele, de muitos anos, mas que virou um burocrata, saiu daquela ação da ativa e virou um executivo, virou um burocrata. E exatamente esse amigo dele é que está traindo ele ali, na trama daquele filme. E aí, então aquele amigo dele puxa uma arma para apontar para ele. E o Liam Neeson diz para ele assim, sabe qual é o problema de virar um burocrata? De virar um cara que não sai lá do seu escritório? É que com o tempo você esquece o peso de uma arma carregada, sinalizando para ele que a arma dele estava sem munição. Querido, não permita que isso ocorra na sua empresa, vá para perto dos seus funcionários, participe, conheça o que está acontecendo para você não perder o peso da arma e ficar sem munição na sua arma na hora que você precisar dela. Eu quero mostrar para vocês um quadro do Gemba, uma ferramenta também japonesa. Hoje a gente está usando bastante as ferramentas japonesas aqui. Isso. Gemba. Eu vou falar um pouquinho dela. No fundo vai lá ver. É como se fosse dar aquele perdido, aquela volta. Então você vai lá observar, junto com seus funcionários, o que está ocorrendo, reconhecer o que está ocorrendo, resolver, ajudar a resolução dos problemas lá direto em loco, colaborar para que se amplie a inteligência dentro da sua empresa, comunicar com eles e também detectar problemas. Nesses perdidos, nesse Gemba, nesse andar e lá e ver, a gente detecta às vezes dificuldades, ouve a dor do nosso funcionário e traz estratégias novas para solucionar. Então, use muito também esse processo de estar o tempo todo próximo das coisas que estão ocorrendo dentro da sua empresa, sobretudo as coisas tecnológicas, porque esse mundo está mudando numa velocidade incrível. Quarto, lifelong learning. O que é o lifelong learning? É aprendizado na vida toda. Hoje não dá mais para você se formar e falar assim, eu me formei em 89 na faculdade e até hoje não me atualizei em mais nada. Não cabe mais nesse mundo. É um mundo acelerado de mudanças constantes. Então você precisa se atualizar o tempo todo. E olha, identificar onde você tem o gap. Antigamente na minha geração, na geração X, os cursos eram todos estruturados. Para eu fazer algo, eu tinha que comprar um pacote completo de um mestrado, 3 anos lá, um monte de matérias, às vezes, que para mim não me interessava. Hoje, temos um caminho diferente. Hoje você pode fazer módulos, você pode fazer cursos à distância. Hoje está muito mais fácil, a gente está a um clique de um conhecimento que pode mudar a nossa vida, mudar o nosso jeito de entender, o jeito de fazer o nosso negócio. Então, importante que você não se distancie também do aprendizado contínuo, o tempo todo. E olha como mudou. Agora há pouco eu falava com um amigo no carro. Imagine você, o que vale mais? Chega um currículo para você de alguém que fez um mestrado de 2.500 horas. Mas ele foi lá e teve foco numa coisa só. E chega alguém que fez 10 cursos distintos, módulos de 250 horas. Só que ele fez um em Stanford, ele fez um na École, ele fez na Singularity University, ele fez na USP, ele fez na Unicamp, ele foi rodando e fez um monte de pequenos microcursos, mas com muitas inteligências diversas. Talvez esse currículo tenha mais espaço do que aquele curso formal. É lógico que o mestrado e o doutorado têm a sua validade, tem sua aura ali, muito clara, mas imagine como esse mundo está mudando. Eu acompanho um pouco lá como é que é a metodologia de ensino em Portugal, e acompanho um professor muito famoso chamado Antônio Nova, e lá na faculdade, eu não sei agora se é Coimbra ou se é em Lisboa, ele criou a faculdade, um curso que chama Faculdade de Humanidades. Você entra na faculdade, você não sabe do que você vai tirar diploma. É na área de humanidades. Do jeito que você vai montando a sua carga curricular lá dentro, é que ele vai saber se ele vai dar um diploma para você de sociologia, de antropologia, de geografia. Você mesmo vai montando o seu currículo e montando. Olha como o mundo está ficando. E a gente tem que acompanhar isso com naturalidade. A Pearson, que é uma empresa de educação, talvez a maior do mundo, fez uma pesquisa onde ela disse que para o jovem, para a pessoa um pouco da Y, e sobretudo a geração Z, eles acreditam que o YouTube é a faculdade do futuro. Estão pronto para o EAD, estão pronto para aprender pela internet. Eu ainda tenho resistências, mas estou aprendendo também a aprender nesse novo mundo. E também o jeito de ensinar tem que mudar. O jeito para as escolas, para as faculdades, isso também tem que mudar. Eu gosto muito de um jeito que chama metodologias ativas. Eu não tenho tempo de explicar isso aqui. Essa semana, numa live, eu vou falar um pouquinho sobre isso, sobre metodologias ativas. Mas eu lembro que eu estava fazendo um curso de gestão há 3 anos atrás, e o professor não me dava uma aula daquelas
explanativas, que é aquele modelo da aula do século passado. O professor chega, fala por 50 minutos, você toma nota e ele vai embora. Esse professor fazia diferente. Ele trazia cases, ele trazia casos, ele trazia processos lá para a gente sair daquele buraco lá e resolver. Ele falava, Eduardo, tá aqui, esse aqui é o case. Amanhã você vai apresentar para a gente isso aqui com uma análise de SWOT, um Canvas, um Pareto, um ROI, uma espinha de peixe, qualquer uma dessas ferramentas. Mas ele não tinha me dado nenhuma dessas ferramentas, eu não conhecia elas ainda. E ele sabia que eu podia pesquisar aquilo no Google, me preparar e invertir a sala de aula. Naquele dia, no outro dia seguinte, eu dava a aula. Então ele ensinava do aprendizado a partir de casos e ainda fazia com que a sala de aula ficasse invertida. Eu ia ter que explicar. E quando a gente vai ter que explicar para os outros, a gente aprende muito. Era algo fascinante aquilo que me trouxe. E hoje em dia eu não consigo muito me ver numa aula onde o professor vai falar por 1h30 e eu vou ficar aqui do lado de cá só ouvindo. O aprendizado, a gente gosta de participar dele, ele ganha valor muito maior quando a gente participa desse processo. Então, esse currículo que no passado era muito linear, né? Eu fazia faculdade, especialização, mestrado, doutorado, pós-doc, parece que vai sofrendo uma alteração para esses módulos, para que a gente vá percebendo o que é que eu preciso para a minha vida moderna naquele momento. Então, tome conta disso, não pare de estudar, aproveite a internet como uma ferramenta fabulosa. Eu acho que ela é muito bem usada, ela é fabulosa mesmo para a gente se desenvolver. Eu aprendi muito, já fiz muita coisa agora pela internet nos últimos, sobretudo agora no tempo de Covid, e tenho aprendido demais a partir dela. Posso até dar uma dica para você também. Assista tudo que ocorreu nas lives do Marketplace nesses últimos 2 meses. Nós temos ali uma MBA de graça. De verdade, tudo que nós ouvimos ali com o pastor Felipe Santos, com o Marcelo, com a Flávia, foram riquíssimos, riquíssimos mesmo. Tem uma sobre funil de venda, fabulosa, com o pastor Felipe Santos entrevistando um amigo dele, que é dono de uma empresa que chama Funil de Vendas mesmo. Temos Design Thinking, tem coisas fabulosas, ferramentas fantásticas para esse tempo, que está lá, você pode ver no canal do Marketplace, não desperdice isso que está lá de graça, conteúdo riquíssimo. E quinto fundamento e último, resolver problemas de maneira criativa. Resolver problemas de maneira criativa. Isso diz que a principal soft skill é a resolução de problemas complexos, e eu só consigo resolver problemas complexos sendo criativo. Somos solucionadores de problemas, nós não somos causadores de problemas. Alguns parecem que vêm para a vida só para causar problemas. Não. É tempo de você assumir a rédea disso e agora ser solucionador de problemas. Tem um italiano fabuloso para a área de educação, que eu gosto muito dele, chamado Lori Malaguzzi. Ele já faleceu, mas ele escreveu uma poesia que são as 100 linguagens das crianças. Ele diz o seguinte, a criança chega na escola e na família com 100 linguagens diferentes. E a gente rouba dela 99. Dizendo que o modelo de educação tem cada vez mais limitado a explosão e a capacidade ímpar que o ser humano tem de criatividade para inserir eles dentro de formas e formas, como se o auge da educação fosse responder à prova do Enem e não eles terem um encontro para a sua jornada de vida de acordo com o seu shape, de acordo com o seu DNA. Eu acho que Gardner também, Howard Gardner fala das inteligências múltiplas de Gardner, e isso também mostra como o ser humano é diverso na sua criatividade, e equipes brilhantes para a sua empresa, querido, tem que ter essa coisa diferente mesmo, aquele cara que é mais esquisito, o outro que é mais introvertido, o outro que é mais fala demais, o outro que tem uma inteligência muito boa na parte de informática. Essa soma de inteligências forma uma solução criativa muito legal. Quando você resolve problemas com criatividade, algo novo sai. Não adianta Ctrl+C, Ctrl+V, tem dias limitados. Você tem que criar e customizar realmente as suas soluções. Máquinas são excelentes para repetir processos, memórias, mas as máquinas não conseguem substituir o ser humano na sua criatividade. Quero ler um texto que eu vi essa semana em Zacarias 1, 18 a 21. Olha o que está escrito aqui nesse texto e mostra bem o que eu quero dizer. Depois eu olhei para o alto e vi 4 chifres. Então perguntei ao anjo que falava comigo, o que é isso? E ele me respondeu, são os chifres que dispersarão Judá, Israel e Jerusalém. Depois o Senhor mostrou-me 4 artesãos. E eu perguntei, o que eles vêm fazer? Ele respondeu, ali estão os 4 chifres que dispersarão Judá, ao ponto de ninguém conseguir sequer levantar a cabeça. Mas os artesãos vieram aterrorizar e quebrar os chifres das nações que se levantarem contra o povo de Judá para dispersá-los.
Havia 4 chifres, 4 problemas. Chifre aqui está sinalizando, havia 4 problemas complexos, 4 BO, 4 coisas difíceis de solucionar. E como é que Deus resolve? Com 4 artesãos. 4 pessoas que manufaturam, que constroem soluções. É isso. Eu e você fomos chamados para isso, para resolver problemas de maneira criativa. Toda empresa tem problema. As que não enfrentam, vão falir. As empresas que enfrentam os processos, apenas repetindo o processo dos outros, dando um Ctrl+C, Ctrl+V, também não vão conseguir sobreviver muito tempo. É tempo de você usar a criatividade. Tem gente que acha que criatividade é gente para designer, é para outros, não é para todo mundo. Todos nós temos capacidades brilhantes criativas. Se você é empreendedor e está me ouvindo, pare um pouco durante o seu dia, anote, comece a desenhar o processo, comece a pensar nele, comece a se conectar e botar a sua cabeça para criar. Deus quer dar a nós um DOS, um disco operacional de sistemas, como deu a Bill Gates, antecipando tempos, antecipando soluções. Inove, renove, crie produtos online, redesenhe o seu produto, redesenhe os seus serviços, reinvente. Eu vou começar agora, nesse próximo mês, uma startup. Agora, nesse próprio mês aqui de junho, eu estou iniciando a minha primeira startup. É resposta a uma dor, a algo que eu observei no mercado. Estou lançando o produto hoje não pronto, no menor produto viável, no menor preço viável, o menor enxuto para testar, para validar. Deixa eu dizer uma coisa também para você. Não é porque você pensou em algo que ele já tá pronto. E não é porque você pensou em algo que ele também deve ser lançado no mercado, você gastar toda a sua energia. Lance um produto, tem jeito hoje de estratégias inteligentes para você validar o produto. Eu lembro que uma vez eu assisti a um programa, tipo Shark Tank, e o rapaz foi lá e falou que tinha gastado toda a vida dele para desenvolver um jogo. Era uma mesa e você jogava com o dorso da mão. E ele falou, isso aqui vai ser esporte olímpico, isso aqui eu gastei todo o meu, vendi minha casa, vendi não sei o quê, para botar lá. E eu olhava aquilo e eu falei, meu Deus, ele validou com quem isso? O jogo não era atrativo, me desculpe se você é o criador dele aí, mas o jogo não me parecia atrativo. Terminava com a mão vermelha, toda marcada da bolinha, era algo que não era validado com o mercado. Então não se esqueça, valide, não é porque você teve uma ideia, que exatamente ela serve para o mercado, valide, ache caminhos para validar. Peço que Deus realmente ilumine a sua cabeça para você ser criativo nesse tempo. Que Ele te encha de criatividade. Isaías 64:4. Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Tome posse dessa palavra. Vamos prosperar. Aqueles que têm a mente de Cristo, têm a vocação de prosperar. Filhos de Deus vão prosperar nesse tempo. Essa mensagem é para te lembrar disso. É para te colocar de volta, dizendo que nós temos liberdade para prosperar, mesmo em meio às dificuldades, mesmo nesse tempo. Que você enxergue o futuro, agora. Como eu disse para você, o futuro não é um tempo, é um lugar. Que você já enxergue onde a sua empresa tem que estar. Que você abençoe a vida dos seus funcionários, da sua equipe, das pessoas que estão à sua volta, dos seus filhos, da sua família. Peça para Deus encher sua cabeça com criatividade. Deus criou. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós temos essa capacidade criativa espetacular. Crie. Meu irmão, minha irmã, você que está nos acompanhando aí no Marketplace hoje, crie. Põe sua cabeça para ser criativa e construir soluções inteligentes. Nesses dias Deus não vai apenas nos tirar do deserto, Ele vai tirar o deserto de dentro da gente. Toda a sequidão, toda a escassez, tudo que está dentro de nós sendo acumulado nesse tempo de Covid, que parece que se você se preocupado, tomado, e parece que o negócio vai quebrar, eu profetizo sobre a sua vida em nome de Jesus, que não será assim, que Deus vai tirar essa sequidão, essa escassez da sua mente, de dentro de você, e vai te fazer prosperar no meio desse vale, no meio desse tempo. Paulo escreveu a carta dele aos Filipenses, chamada de Carta da Alegria, quando estava preso numa cadeia romana. Quando Burnay escreve O Peregrino, que é uma obra, um best-seller do mundo, está preso. Beethoven faz boa parte das suas poesias já estando surdo, sinalizando para a gente que não são as circunstâncias. Não se coloque preso diante das circunstâncias. Para ser criativo, a nossa mente tem que sair das circunstâncias e imaginar um novo, imaginar algo que ainda as pessoas ainda não viram. Deus quer te dar exatamente isso, te colocar lá, fazer com que você veja o que os outros ainda não viram e crie soluções para um cenário que vai surgir. As pessoas vão sair com um novo problema, com uma nova atmosfera. Vamos criar soluções para esse problema que elas vão ter. Isso é a empresa do futuro. E é para lá que nós estamos indo.